Os gatos de Ulthar. Dizem que em Ulthar, que fica além do rio Sky, ninguém pode matar um gato. E posso facilmente aceitar isso quando admiro um deles ronronando junto ao fogo. Pois o gato é enigmático e atento a coisas estranhas que o homem não pode enxergar. Ele é a alma do antigo Egito e receptáculo de histórias das cidades esquecidas de Meroé e Ofir. Ele é parente dos senhores da floresta e herdeiro dos segredos da antiga e sinistra África. A esfinge é sua prima e ele fala o idioma dela, mas ele é mais antigo do que a esfinge e se lembra daquilo que ela já esqueceu. Em Ulthar, antes que os aldeões proibissem para sempre a matança de gatos, vivia um velho camponês e sua esposa, e ambos se compraziam em capturar e matar gatos de seus vizinhos. Não sei por que faziam isso, embora muitos odeiem a voz dos gatos à noite e não suportam vê-los correr furtivamente pelos pátios e jardins ao anoitecer. Mas não importa qual fosse o motivo, o velho homem e a velha mulher sentiam prazer em capturar com armadilhas e matar qualquer gato que se aproximasse de seu casebre. E pelos sons que ouviam após escurecer, muitos aldeões imaginavam que a matança se dava de modo extraordinariamente peculiar. Mas os aldeões não discutiam essas coisas com o velho homem e sua mulher, devido à habitual expressão no rosto macilhento de ambos, e porque o casebre deles era muito pequeno e muito obscuramente escondido sobre imenso carvalho nos fundos de um pátio mal cuidado. Os donos dos gatos, na verdade, mais do que odiar essa gente estranha, temiam-na, e, em vez de repudiar os dois assassinos brutais, simplesmente cuidavam para que os queridos animais de estimação ou caçadores camundongos não fossem perambular na direção remota do casebre sobre as árvores sombrias. Quando por algum inevitável descuido, um gato sumia e se ouviam aqueles sons após anoitecer, só restava ao dono, impotente, lamentar ou consolar, se agradecendo ao destino por não ter lhe feito um dos filhos desaparecer, pois as pessoas de Ulthar eram simplórias e não sabiam de onde os primeiros gatos tinham surgido. Um dia, uma caravana de estranhos viajantes do sul entrou nas estreitas ruas de paralelepípedos de Ulthar. Os viajantes tinham pele escura e eram diferentes do outro povo itinerante que passava pelo vilarejo 2 vezes ao ano. No mercado, eles liam a sorte em troca de algumas moedas de prata e compravam contas coloridas dos comerciantes. Ninguém sabia dizer de onde eles vinham, mas via-se que eram dados de estranhas rezas, e suas carroças traziam nas laterais pinturas de figuras estranhas com corpos humanos e cabeças de gatos, falcões, carneiros e leões. E o líder da caravana usava um adorno na cabeça, que tinha 2 chifres com um curioso disco no centro. Nessa estranha caravana havia um garotinho sem pai nem mãe, que tinha apenas um pequeno gatinho preto para afagar. A peste não havia sido condescendente e lhe deixara apenas o bichano peludo para aplacar sua tristeza. E quando se é muito jovem, é fácil encontrar um bom consolo nas travessuras vivazes de um gatinho preto. Assim, o garotinho a quem as pessoas de pele escura chamavam de Menes, divertia-se mais do que chorava ao brincar com seu gracioso gatinho, sentado nos degraus daquela carroça tão estranhamente pintada. Na terceira manhã da estada dos viajantes em Ulthar, Menes não conseguia encontrar seu gatinho, e enquanto soluçava copiosamente no mercado, alguns aldeões contaram-lhe sobre o velho homem e sua mulher, e sobre os sons que ouviam durante a noite. E quando ele ouviu essas histórias, seu choro deu lugar à reflexão, e em seguida à oração. Ele estendeu seus braços em direção ao sol e rezou numa língua que os aldeões não podiam entender,
embora os aldeões não se tivessem esforçado realmente para entender, já que a sua atenção estava mais voltada para o céu e o formato esquisito que as nuvens estavam adquirindo. Era bastante peculiar, mas à medida que o garotinho proferia sua súplica, parecia que lá de cima se formavam obscuras e nebulosas figuras exóticas de criaturas híbridas coroadas por discos ladeados por chifres. A natureza está carregada desse tipo de ilusões que impressionam os mais sugestionáveis. Naquela noite, os viajantes deixaram Ulthar e nunca mais foram vistos, e os moradores ficaram alarmados quando notaram em que todo o vilarejo não havia mais nenhum gato. O gato de estimação de cada lar havia sumido. Gatos pequenos e grandes, cinzas, pretos, malhados, amarelos e brancos. O velho Cranon, o prefeito, jurava que a gente de pele escura havia levado os gatos embora como vingança pela morte do bichano de Menes, e amaldiçoou a caravana e o menino. Mas Nietzsche, o esguio tabelião, afirmava que o velho camponês e sua mulher eram os suspeitos mais prováveis, pois sua aversão por gatos era cada vez mais notória e descarada. Ninguém ainda se atrevia a reclamar com o sinistro casal. Até o pequeno Atal, filho do estalajadeiro, jurava ter visto todos os gatos de Ulthar naquele execrável pátio sobre as árvores, andando em pares, lenta e solenemente, em um círculo ao redor do casebre, como se estivesse executando algum rito bestial desconhecido. Os aldeões não sabiam o quanto deveriam acreditar no garoto. E, embora eles temessem que a dupla diabólica tivesse enfeitiçado os gatos para matá-los, eles preferiam não repreender os dois até que encontrassem de longe aquele repulsivo pátio. Assim, Ulthar foi dormir, reprimindo sua raiva, e quando as pessoas se levantaram ao amanhecer, vejam, eis que cada gato estava de volta ao coração de seu lar, grandes e pequenos, pretos, cinza, malhados, amarelos e brancos, não faltava nenhum. Os gatos pareciam rechonchudos e lustrosos, e transbordavam sonoramente de contentamento. Os moradores conversam entre si, um tanto maravilhados com o ocorrido. O velho Cranon novamente insistiu que era o povo de pele escura que os tinha levado, já que os gatos nunca voltavam vivos do casebre do velho homem e de sua mulher. Mas todos concordavam com uma coisa, que a recusa dos gatos em comer sua porção de carne ou beber seus pires de leite era demasiadamente curiosa, e por 2 dias inteiros os lustrosos e preguiçosos gatos de Ulthar não tocaram a comida e apenas dormitavam perto do fogo ou ao sol. Passou uma semana inteira antes que os aldeões notassem que nenhuma luz aparecia depois do crepúsculo nas janelas do casebre sobre as árvores. Então, o esguio Nietzsche notou que ninguém tinha visto o velho homem ou a sua mulher desde que os gatos haviam sumido. Passada mais uma semana, o prefeito decidiu superar seus temores e ir até a estranha e silenciosa habitação no cumprimento de seus deveres. Embora para fazer isso tomasse precaução de levar consigo Shang, o ferreiro, e Tu, o talhador de pedras, como testemunhas. E quando eles derrubaram a frágil porta, encontraram apenas isto: 2 esqueletos humanos no chão de terra batida e uma porção de estranhos besouros movimentando-se pelos cantos escuros. Em seguida, muito se falou a respeito disso entre os aldeões de Ulthar. Zat, o médico legista, debateu muito sobre o assunto com Nietzsche, o esguio tabelião. E Cranon, e Shang e Tu foram ostensivamente questionados. Até mesmo o pequeno Atal, o filho do estalajadeiro, foi rigorosamente interrogado e recebeu um doce como recompensa. Eles falaram do velho camponês e de sua esposa, da caravana de viajantes morenos, do pequeno Menes com seu gatinho, da reza de Menes e do céu durante a súplica.
do comportamento dos gatos na noite em que a caravana se foi e do que foi encontrado mais tarde no casebre sobre as árvores escuras no repulsivo pátio. E no final, os aldeões promulgaram a notável lei que é comentada por comerciantes em Hateg e discutida por viajantes em Nir, a saber, que em Ultar não se podem matar gatos. Fim do conto, de H.P. Lovecraft, escrito em 1920, narração Diego Vezaro.